para criar, para criar o santuário onde ele habitaria no meio do seu povo. Ele deu uma cópia para Moisés do santuário celestial. E ali Moisés foi construindo, reuniu os israelitas, e eles construíram com muito carinho, muita dedicação, porque eles sabiam que aquele santuário seria a morada do Deus Altíssimo, do grande Eu Sou, e Deus habitaria com o povo de Israel. O santuário ele tinha especificações. Ele era construído em três repartições. Ele tinha o pátio, que era uma área ao redor, e o santuário ele era colocado num local estratégico. As barracas das 12 tribos eram colocadas, espalhadas ao redor do santuário, e ali no pátio existia ah, o altar de sacrifício, a bacia, a pia onde era praticado a, a primeira, depois do altar do sacrifício, tinha a bacia, aí entrava dentro do santuário, tinha um lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo estava ali, de um lado, o candelabro contendo as 7 lâmpadas, do outro lado, a mesa dos pães da propiciação, representando as 12 tribos, e o altar de incenso. E lá dentro do lugar santíssimo estava a arca da aliança. E dentro dessa arca da aliança, estava ali o maná, uma porção do maná, representando ali o alimento que Deus enviava para eles todos os dias para que o povo de Israel se alimentasse. Estava também a vara de Arão, quando o povo tomou conhecimento que Arão seria o sumo sacerdote de Israel. Os líderes trouxeram a sua vara, o seu cajado, colocaram em um local específico e na manhã seguinte a vara de Arão floresceu. Era um símbolo de que Deus havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote do povo de Israel. Então, dentro da arca estava também a vara de Arão e as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés lá no Sinai. Então, eram as 3 coisas que estavam dentro da arca. E Deus então habitava, era o símbolo da presença de Deus, era através daquela arca, e Deus estava com eles. E essa é uma das doutrinas que nos diferenciam também como povo participante do grupo remanescente, aqueles que aguardam a volta de Cristo e têm o testemunho de Jesus. Você e eu fazemos parte desse povo. Louvado seja Deus, porque nós participamos desse grupo. Mas, queridos, a igreja passou por um período em que não entendiam o significado dessa doutrina, a doutrina do santuário. E William Miller, estudando a Bíblia, William Miller, que acreditava, ao estudar a Bíblia, acreditava que Deus não estava chamando para ser um pregador, porque ele não se achava capacitado, ele não se achava eloquente. Então Miller fez um propósito. Se ele fosse convidado a pregar, a explicar os estudos que ele estava tendo, ele então se deixaria ser usado por Deus para ser um pregador. E quando Miller fez esse pacto com Deus, ele ficou tranquilo, achando, bom, estou livre, eu não vou ter a responsabilidade de pregar, porque ninguém vai me convidar. Ora, quando Miller terminou de fazer esse pacto, alguém bateu à porta e era um sobrinho convidando para pregar em uma igreja em uma cidadezinha distante, não tão pertinho, pois aquele sobrinho, antes de Miller fazer o pacto com Deus, ele já havia saído da sua casa, havia andado várias horas, vários quilômetros para fazer esse convite a Miller. Antes dele ter feito o pacto com Deus, o sobrinho já havia saído da sua casa e já estava andando em direção a Miller para lhe fazer aquele convite. Ora, queridos, antes de Miller fazer aquele pacto, Deus que já conhece tudo, que já sabia tudo, que já sabia qual era a intenção e o pensamento de Miller, já havia enviado o sobrinho para chegar na hora exata e convidá-lo a ser um pregador. Miller então passa a pregar
Ele leu, o primeiro sermão foi lido, e as pessoas gostaram, e as pessoas iam atrás dele para que ele pudesse explicar mais e mais. E Miller, então, ele era um grande estudioso da Bíblia, ele era um grande estudioso da palavra de Deus, e ele começou a interpretar as Escrituras um pouco aqui, um pouco ali, e ele entendeu a doutrina, essa doutrina do santuário. Ele entendeu perfeitamente, ele estudou as profecias de Daniel, e ele se deparou com um texto específico, Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz assim, se você abrir a sua Bíblia, você vai ler até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, queridos, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que isso, o que isso significava? O que isso representava? Miller, então, passou a estudar. E ele entendeu partes dessa profecia. Você e eu já entendemos, você e eu já conhecemos essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Começou lá no ano 457, ainda antes de Cristo, com o decreto do rei Artaxerxes permitindo a reconstrução do templo. E Esdras e Neemias foram enviados a Jerusalém para edificar e reconstruir o templo. A profecia apontava alguns eventos específicos que aconteceriam, como as 70 semanas que estariam determinadas sobre o povo. E durante esse período acontece o batismo de Jesus, ocorrido no ano 27 já da nossa era, a morte de Jesus no ano 31 da nossa era também, e o cumprimento final das 70 semanas que estavam determinadas sobre o seu povo, finalizando no ano 34 da nossa era, com o apedrejamento de Estevão, se tornando o primeiro mártir conhecido na era da igreja cristã primitiva. A partir do apedrejamento de Estevão, foram contados 1.810 anos e o evangelho seria pregado a todo mundo. A Bíblia, ela é muito específica e os detalhes da palavra de Deus são muito interessantes. E Miller começou a entender essas datas e ele passou a entender que o final das 2.300 tardes e manhãs seria no ano de 1844. E algo então aconteceria. O que aconteceria em 1844 seria a purificação do santuário. 1844, Miller, então, entende que a purificação do santuário aconteceria. E a purificação do santuário, na visão de William Miller, ou Guilherme Miller, traduzido para o português, seria a terra. A terra seria purificada. E os estudiosos da Bíblia identificaram que em 1844 a terra seria purificada, e a purificação da terra seria com a volta de Cristo. E os mileritas, como ficaram conhecidos, estudaram muito afim a Bíblia, com muita dedicação, e se prepararam para aguardar a volta de Cristo, especificamente no dia 22 de outubro de 1844. Uma primeira data havia sido marcada em 1843, mas estudando o calendário, eles entenderam que a data certa seria no dia 22 de outubro de 1844. Eles pensaram, eles entenderam assim, a terra seria purificada, e a purificação da terra seria com a volta de Cristo. Talvez alguns de nós já fomos ali na fazenda William Miller. Eu cantei a música ali com alguns membros da igreja, alguns amigos. Breve Jesus voltará. E me senti empolgado, porque em cima daquela pedra aconteceu algo muito especial. Alguns mileritas foram para ali e ficaram até meia-noite, aguardando a vinda de Jesus. Porém, houve um grande clamor, um grande desapontamento, como ficou registrado e conhecido na história, o desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, quando Jesus não voltou. Um grupo de pessoas desistiram da caminhada cristã, desistiram da fé. Mas um grupo perseveraram e continuaram estudando a Bíblia, continuaram estudando as profecias, continuaram estudando o livro de Daniel. E foi apenas depois desse desapontamento de 1844 que surgiu
Um grupo que ficou conhecido hoje como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você e eu fazemos parte. Nós só surgimos, nós só fomos criados depois desse desapontamento de 1844, quando muitas pessoas continuaram estudando a Bíblia e entenderam que já que o santuário terrestre, na época dos israelitas, vejam que essa parte é muito interessante, os israelitas haviam transferido a arca, que era colocada dentro do santuário, como nós já vimos no início, transferiram a arca para Jerusalém. O santuário era Jerusalém, ali era que o povo ia e sentia a presença de Deus. Uma vez que Jerusalém havia sido destruída, o santuário terrestre já não existia mais. Ora, se o santuário terrestre não existia mais, então a purificação do santuário não poderia ser a terra. A- Uma vez que o santuário terrestre foi uma cópia do santuário celestial, em 1844 a purificação do santuário só poderia ser no santuário celestial, não na terra. E aí passaram a entender, queridos, esse grande significado de que em 1844 Deus, ele não voltou, porque a profecia bíblica apontava para a purificação do santuário celestial e não da terra, e não do santuário celestial. Esse foi o ponto que Guilherme Miller e os estudiosos da Bíblia interpretaram de maneira equivocada em 1844. E somente depois eles entenderam que a purificação da terra seria o grande julgamento investigativo, onde os nomes das pessoas que já morreram são investigados, são analisados e, posteriormente, o nome dos vivos também serão julgados, avaliados, e ali será sentenciado os justos e os ímpios, os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade de Deus, aqueles que serão dignos de serem convidados por Jesus para morar no lar da glória para todo sempre, e aqueles que não terão o privilégio de morar com Cristo no lar celestial. Então, queridos, foi entendido que em 1844 aconteceu sim algo muito especial. Foi Jesus Cristo passando lá no santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo. Assim como o sumo sacerdote no santuário terrestre, ele ia apenas uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Deus, então, ele passa a fazer essa, a exercer essa função no santuário celestial, a função de expiar, a função de purificar, não no santuário terrestre, mas no santuário celestial. Sim, queridos, o ano de 1844 foi um ano muito importante para a história da humanidade. Cristo passa a exercer um papel importante no santuário celestial. Em 1844, Satanás também procura distorcer as verdades de Deus. Sempre tentou fazer isso. No decorrer da história, ele sempre lançou pontos duvidosos sobre os ensinamentos de Deus. E em 1844, para desviar o foco da verdade presente, da verdade da Bíblia, ele desenvolveu três falsos ensinamentos que têm desviado muitas pessoas do caminho certo. A primeira mentira desenvolvida por Satanás é o que ficou conhecido como evolucionismo. A teoria do evolucionismo afirma que a sobrevivência das espécies está relacionada com a sua seleção natural. É aquele pensamento lá do Big Bang, uma grande explosão que se formou numa molécula, e essa molécula foi evoluindo até se transformar num réptil, depois num macaco e depois a humanidade, e a humanidade vai sempre estar em evolução. Essa teoria, esse ensinamento desenvolvido por um cidadão chamado Charles Darwin, o que que determina essa data de 1844? Qual foi o fator importante na vida na teoria do evolucionismo, na vida de Charles Darwin? O que que marcou 1844 como um ano em evidência para o desenvolvimento do evolucionismo? Ora, queridos, Charles Darwin, ele escreveu um livro conhecido como A Origem das Espécies. E foi exatamente em 1844 que Charles Darwin começou a escrever esse livro. Ele escreveu 22 páginas desse livro
desenvolvendo a teoria do evolucionismo. Percebe que Satanás ele chama pessoas para enganar os escolhidos de Deus e desenvolver teorias falsas para desviar a mente dos filhos de Deus daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Foi também em 1844 que surgiu, que foi desenvolvido o espiritismo, uma segunda mentira criada por Satanás para desviar o pensamento dos filhos de Deus daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Ora, o espiritismo desenvolve o ensinamento de que todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir. Percebem como tanto o evolucionismo como o espiritismo eles estão interligados? O espiritismo ele fala que os seres humanos são espíritos reencarnados. E olha, reencarnados na Terra para continuar a evolução. Percebem aí? Allan Kardec, o pai do espiritismo, ele dizia que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec ouviu é, o que havia acontecido através das irmãs Fox, ali, aqui pertinho de nós, no estado de Nova York, quando as irmãs Fox começaram a dizer que na casa delas haviam batidas estranhas, aconteciam fenômenos estranhos, e eles podiam se comunicar com os mortos através daquelas batidas na casa das irmãs Fox. Isso aconteceu com as irmãs Fox em 1848, e Allan Kardec foi ali estudar aquele fenômeno, e ali chegando, ele conheceu a história daquela casa das irmãs Fox, que aconteceu com a família Bell em 1844. Os primeiros acontecimentos, as primeiras batidas na parede, as primeiras, os primeiros fenômenos ficou identificado como uma maneira deles se comunicarem com os mortos. Embora essas batidas nas paredes da casa das irmãs Fox ficaram conhecidas, mas as primeiras batidas, as primeiras tentativas de comunicar-se com os mortos foi com a família Bell, que aconteceu no ano de 1844. Percebem, queridos, que o ano de 1844 é um ano importantíssimo para a história da humanidade. Para nós, adventistas do sétimo dia, ficou marcado o ano em que Jesus passou para o lugar santíssimo no santuário celestial, não no santuário terrestre, porque o santuário terrestre já não existe mais desde a destruição de Jerusalém. Ainda em 1844, aconteceu o que nós conhecemos como comunismo socialista desenvolvido pelo marxismo ou por Karl Marx. Karl Marx se converteu ao comunismo, o comunismo que diz que a autoridade é do Estado. Você não precisa de religião. Para que religião? Para que igreja? Para que crença? Para que fé? Para quê? Não. Se você praticar a caridade, a autoridade é do Estado. Você não precisa de religião. Você só precisa de caridade. Pratique caridade. E Allan Kardec ensina esse princípio na sua teoria comunista socialista. Foi em 1844 que Allan Kardec desenvolveu, ele se converteu a esse ensinamento comunista socialista. Ele se converteu a esse princípio em 1844. Percebe, queridos, que Satanás ele tentou burlar, ele tentou driblar, ele tentou enganar em 1844, levantando três falsos ensinamentos: o evolucionismo, o espiritismo e o comunismo socialista ou marxismo desenvolvido por Karl Marx, para desviar a mente dos filhos de Deus daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é bom. Mas você e eu temos a grande alegria de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade tem nos libertado todos os dias, e a verdade tem nos guiado no caminho certo. Cristo passou em 1844
dando início ao juízo investigativo. E o nome de cada um de nós passa por esse juízo e seremos sentenciados ou para a vida ou para a morte. E eu quero desafiar você a ser sentenciado para a vida. O que fazer para sermos sentenciados para a vida? Não é a prática da caridade, como é ensinado por Karl Marx, não é as crenças do evolucionismo nem do espiritismo desenvolvidos por Allan Kardec ou por Charles Darwin, mas são os ensinamentos da Bíblia, são os ensinamentos do nosso Cristo, do nosso Salvador, que nos conduz na direção certa, que nos conduz ao lar da glória, que nos conduz a Jerusalém celestial. É seguindo esses ensinamentos que nós alcançamos a vida eterna, pois a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o caminho que nos conduz a Jesus, o único que pode nos tomar pelas mãos e nos levar para o lar da glória, e nos levar para o lar celestial. Por isso, queridos, tenha alegria em cumprir a ordem dada por Cristo de ir a todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajudando mais e mais pessoas a saírem desses falsos ensinamentos, a saírem dessas teorias mentirosas ensinadas por Satanás para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenha sabedoria, busque a sabedoria dada por Deus para guiar mais e mais pessoas para o lar da glória. Jesus nos convidou para sermos o povo escolhido, a levar as grandes verdades da palavra de Deus ao redor do mundo. E nós temos esses três princípios que nos diferenciam: a doutrina do sábado, a doutrina da imortalidade condicional da alma, ou mortalidade da alma, e a doutrina do santuário. Que você e eu possamos desenvolver mais e mais o nosso conhecimento nessas três principais doutrinas que nos diferenciam das demais religiões e ajudar mais e mais pessoas também a conhecerem a Cristo Jesus, para que um dia, quando ele vier nas nuvens dos céus, quando ele disser, o juízo investigativo terminou, agora está na hora, e ele vier a este mundo para nos buscar, ele possa olhar para cada um de nós, citando pelo nome, ele possa chamar Roseli, Donária, Débora, Irene, Maria do Socorro, Edneia, Nara, Etelvina, Nice, Adriana, Valmir, Lisa, Iracema, Maria Ventura, Neuza, Hilda, Marta Ladeira, Márcia e tantos outros, Francisco, Anderson, Geni, Deni, Luísa, Nice, Cida, Emília e tantos outros que eu não consigo mencionar o nome de todos, alguns não colocaram ali o nome e eu não tenho como saber o nome de todos, mas que Deus possa olhar para você, para mim, citando o nosso nome pessoal, e dizer: Vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Você já imaginou a alegria que nós teremos de adentrar aos portais da Canaã Celestial e vivermos a eternidade ao lado do nosso Salvador Jesus? Que o nosso bondoso Deus possa nos dar esse grande privilégio, que muito em breve teremos de morar com Cristo Jesus na Canaã Celestial. Que você e eu possamos continuar sendo instrumentos usados por Deus para divulgar as verdades da salvação ao redor do mundo. Que Deus nos abençoe.